náuseas, enjoo, cólicas muito dolorosas, aversão a certos alimentos e também a cheiros, sonolência excessiva, cansaço, fadiga. Esse combo de sintomas pode estar presente no primeiro trimestre gestacional, mas até que ponto esses sintomas são normais? Em que momento você deve procurar ajuda? Olá e sejam muito bem-vindas a mais um vídeo no canal Cuidando Delas. Eu sou a Jace, enfermeira pós-graduada em Ginecologia, Obstetrícia e Saúde da Mulher. No vídeo de hoje, eu vou abordar com vocês os principais sintomas presentes no primeiro trimestre de gestação. E eu sei que muitas vezes esses sintomas podem parecer assustadores, mas calma, relaxa, respira e fica comigo aqui que eu vou te explicar até que ponto eles são normais, o porquê deles estarem acontecendo e em que momento você deve procurar ajuda. Vamos começar falando das náuseas e dos enjoos. As náuseas e enjoos afetam cerca de 80% das gestantes, principalmente no primeiro trimestre. Eles acontecem por causa da grande produção do hormônio HCG, aquele que é produzido pela nossa placenta. E ele está assim em grande quantidade porque a placenta está se formando e se implantando. Por isso que a gente acaba sentindo tanto enjoo, tanta náusea. Mas calma, fica tranquila porque é perfeitamente normal e a tendência é melhorar até por volta das 12 semanas. Mas atenção, você deve se preocupar quando as náuseas e os enjoos estiverem tão intensos a ponto de atrapalhar e te impedir de se alimentar e de beber água. Se esse for o seu caso, você precisa sim falar com a sua enfermeira ou com o médico que faz o seu pré-natal, porque em alguns casos nós precisamos intervir com medicações e existe também uma coisa chamada hiperêmese gravídica. Você já ouviu falar? A hiperêmese gravídica é quando os enjoos e as náuseas são tão intensos que a mulher não consegue se alimentar, não consegue beber água. Às vezes precisa até de internação e em alguns casos ela pode se estender por toda a gestação ou também pode melhorar com o passar das semanas. Então tudo é uma questão de paciência. Respeita o seu corpo, respeita o processo e vai vivendo um dia de cada vez. E não esquece de pedir ajuda caso você esteja com dificuldade de se alimentar por causa dos enjoos e das náuseas, dores abdominais e cólica. Algumas mulheres podem sofrer bastante com as cólicas no primeiro trimestre. Isso acontece por alguns motivos. Um deles é o fato de que o seu útero está aumentando de tamanho, ele está crescendo e todos os músculos, ligamentos que sustentam o seu útero ali dentro da sua pelve estão esticando para se adaptar a essa nova fase. Então é o útero crescendo, músculos e ligamentos se esticando e isso gera cólica. Outro motivo que também pode estar ocasionando suas cólicas é a implantação do embriãozinho no endométrio. Isso também gera um desconforto. Em alguns casos, pode ser necessário fazer uso de alguma medicação. Então, fala com a sua enfermeira ou com o seu médico para ver qual é o medicamento mais indicado para você. E atenção, se essas cólicas vierem com um corrimento de cor estranha, fedido ou com sangramento, aí você deve procurar ajuda o mais rápido possível, principalmente se tiver sangramento, porque pode ser uma gravidez ectópica ou um descolamento de placenta. Vale a pena investigar. Mas e o excesso de sono, aquele cansaço e até aquela fadiga? Até que ponto é normal e por que a gente sente isso? Algumas mulheres sentem um cansaço tão extremo que é como se tivessem corrido uma maratona simplesmente por estar ali existindo. Isso também é comum acontecer na gestação. Alguns fatores acabam influenciando diretamente nesses sintomas, como anemia, deficiência de alguma vitamina e também o aumento dos hormônios durante a gestação. A boa notícia é que geralmente melhora ao longo da gestação. E a minha dica para você é: faça os exames do seu pré-natal para ver se não tem nenhuma anemia ou nenhuma deficiência de vitamina. Se alimente bem, procure investir bastante em frutas, verduras, legumes, muita água e sempre que possível deita para descansar, porque afinal você está gerando uma vida, né? Então você merece. Agora vamos falar das mudanças na
pele. O melasma pode surgir principalmente durante a gestação por causa da mudança hormonal, da elevação de hormônios e a exposição à luz solar. E a luz azul, que provém de algumas lâmpadas dos computadores e do celular, também podem aumentar essa pigmentação dos melanócitos. Por isso que é tão importante que você use protetor solar o dia todo, mesmo se você for ficar em casa. Outras alterações de pele são as axilas escurecidas e virilha escurecida. Eu sei que incomoda bastante, a gente olha assim e fala: Ai, meu Deus, por que isso está acontecendo? mas é comum também, e acontece principalmente pela questão hormonal. Já a linha negra é super comum e ela também costuma sumir depois da gestação, não precisa se preocupar com ela. Já as estrias, não existe nada que eu possa te indicar para tomar ou para passar na sua pele que vai impedir completamente o surgimento delas. E elas nada mais são do que cicatrizes na sua pele. Imagina só, a sua pele está ali, íntegra, e ela está esticando com o ganho do peso e o crescimento da barriga. A pele acaba não suportando esse processo tão rápido de esticar e acabam surgindo as estrias. Para tentar minimizar, você pode manter essas áreas bem hidratadas e beber muita água. A alimentação também conta muito nesses casos, mas não pira com isso, as estrias fazem parte do processo de gestar e depois do parto existem vários tratamentos estéticos que você pode fazer caso elas estejam te incomodando. As minhas estrias não me incomodam em nada, elas me contam uma história. A história de quando o meu corpo gerou a vida mais importante da minha vida. Ou seja, não se estresse com as estrias, não se estresse com o melasma, não se estresse com o escurecimento da virilha e das axilas. Faz parte do processo e não muda em nada a sua beleza. Outro sintoma que pode incomodar muito as mamães ali no primeiro trimestre é a sensibilidade nas mãos. É muito comum que elas fiquem inchadas, doloridas, sensíveis até para quando a roupa toca. O ideal nesses casos é usar sutiãs bem confortáveis e que promovam bastante sustentação aos seus seios. E por mais incômodo que seja, fica tranquila, porque também é comum. Isso acontece porque as suas mamas estão em desenvolvimento. O estrogênio, a progesterona, a prolactina estão trabalhando ali a todo vapor para aumentar o tamanho dessas mamas e prepará-las para a produção do leite que vai sustentar, que vai nutrir o seu bebê até os 6 meses de vida. Isso é uma responsabilidade muito grande. Tenta manter o mais confortável possível, evita muito atrito, evita ficar pegando, apertando enquanto estiver muito sensível e relaxa, porque faz tudo parte do combo da gestação e vai melhorar com o tempo. E em relação àquela vontade tão frequente de fazer xixi, o tempo todo com a bexiga cheia, o tempo todo tendo que correr pro banheiro, é normal? Sim, é super normal. E isso acontece por quê? Porque durante a gestação, o nosso corpo vai aumentar cerca de 50% a produção de sangue, ou seja, os seus rins vão ter que trabalhar mais e vão produzir mais urina. Então a sua bexiga vai ficar cheia mais rápido e você vai precisar ir mais vezes no banheiro. Por isso que é tão importante beber muita água. E não só no primeiro trimestre, mas na gestação inteira. Beba muita água, fique sempre com a sua garrafinha, com o seu copo por perto e não segure o xixi. Deu vontade? Vai pro banheiro. Aí você terminou de almoçar, terminou de comer um lanchinho, qualquer coisa e começa a subir aquela queimação pelo seu esôfago. O que é isso? Azia. E ela acontece porque o aumento da progesterona causa um relaxamento ali na boca do seu estômago. Imagina, tá bem aqui, a boquinha fechadinha. E aí a progesterona se multiplica demais, esse músculo relaxa e todos os ácidos que são produzidos pelo seu estômago têm livre acesso aqui para o seu esôfago. Por isso que acontece tanta queimação. A dica de ouro é evitar frituras, evitar excesso de carboidrato, evitar alimentos muito gordurosos, evitar comer porções muito grandes de alimentos, procurar se alimentar em porções menores, com alimentos mais leves, evitar esqueci o que eu estava falando, prefira dividir as suas refeições em pequenas porções e dê preferência também a alimentos mais leves, mais saudáveis, mais naturais. Assim o seu estômago não vai ficar tão cheio por mais tempo e vai diminuir essa irritação. Você pode ingerir um copo de água com limão, que ajuda bastante a aliviar, e também pode comer um pedaço de batatinha crua. Essa batatinha crua pode funcionar como um remedinho natural, porque o amido e todas as outras substâncias produzidas por ela ajudam
ajudam a neutralizar aquele ácido que está subindo aqui na sua garganta, aqui no seu esôfago, e aliviam bastante os sintomas tão chatos da azia. Faz o teste, depois me conta se funcionou com você. Mas se mesmo com uma batatinha crua ou com água com limão a azia ainda estiver te atrapalhando demais, converse com a sua enfermeira ou com o seu médico, porque existem alguns suplementos e alguns medicamentos que podem te ajudar com esses sintomas. Vamos combinar que acordar no meio da noite, com o músculo da sua panturrilha se contorcendo por causa de uma cãibra é extremamente desconfortável. Mas por que isso acontece? Geralmente, as cãibras estão associadas à deficiência de algumas vitaminas e minerais, como, por exemplo, o potássio, o cálcio e o magnésio. A dica é você se alimentar de forma saudável, fazer alguns alongamentos antes de dormir, e se mesmo assim você tiver cãibras, espera ela passar, faz uma massagem no local, alonga aquele músculo e avisa o profissional que está cuidando do seu pré-natal, para poder investigar se é deficiência de alguma vitamina ou mineral e suplementar se for o caso. Aquele cheirinho delicioso de café que você tanto amava, agora te causa repulsa, assim como alguns alimentos que você comia todos os dias e agora não pode nem ver. Mais uma vez, a culpa é todinha dos hormônios. Eles acabam deixando o seu olfato e o seu paladar muito mais sensíveis. A minha dica para você é, não force. Se você não está conseguindo ingerir esse ou aquele alimento, dá um tempo para o seu corpo, respeita ali o que está acontecendo naquele momento e prefira outros alimentos. O importante é não deixar de se alimentar. E depois de algumas semanas, você pode tentar novamente inserir aqueles alimentos na sua rotina. Mas respeite o seu corpo, respeite o processo, porque gerar uma nova vida não é tarefa fácil para ninguém. Constipação, ou seja, intestino preso. Com o aumento da progesterona no nosso organismo, o nosso intestino acaba ficando mais lento. E isso acontece de forma proposital, porque a intenção do nosso corpo, que é tão inteligente, é manter os alimentos mais tempo ali, para que o intestino tenha mais tempo de absorver os nutrientes para o nosso bebê. E isso acaba gerando muito desconforto para nós, mulheres, durante a gestação, porque o nosso metabolismo fica lento, a gente se sente mais inchada, e na hora de fazer cocô, acaba sendo muito mais doloroso. Agora que você já sabe que isso é normal e que acontece de propósito para o nosso corpo absorver melhor os nutrientes para o bebê, o que você deve fazer é aumentar a quantidade de água que você bebe e enriquecer a sua alimentação com fibras laxativas, abobrinha, chuchu, alface, rúcula, brócolis, couve-flor, carne, frango, aveia e muitos outros alimentos que vão ajudar na formação do bolo fecal e facilitar a evacuação para que você não sofra tanto. Outra coisa muito importante, água. Sempre muita água, porque quanto mais tempo os alimentos ficarem no seu intestino, mais água será absorvida e, consequentemente, mais seco esse cocô vai ficar. Por isso que você tem que caprichar nas fibras laxativas e beber muita água. Ela vai ser a sua melhor amiga durante toda a gestação. Eu vou deixar um e-bookzinho aqui na descrição do vídeo com sugestões de alimentos e algumas combinações para ajudar o seu trânsito intestinal, para facilitar para você. Então é só clicar no link e baixar e adequar a sua rotina alimentar. Espero que te ajude. Viu só como a gestação é cheia de mudanças incríveis? O que está acontecendo dentro do seu corpo é algo assim maravilhoso. Então, por mais assustadora que algumas situações possam parecer, tenta manter a calma, tenta pesquisar bastante, se empoderar, porque o conhecimento é libertador. O mais importante de tudo é que você conheça o seu corpo e saiba identificar os momentos em que precisa pedir ajuda. Não fiquem com dúvidas. Sempre façam perguntas nas consultas de pré-natal. O profissional está ali para esclarecer cada uma delas. Eu sei que quando a gente chega ali na consulta, na frente da enfermeira ou do médico, a gente esquece tudo que tinha de dúvida antes. Para isso, você pode usar o bloco de notas do seu celular e anotar cada uma das suas dúvidas. Assim, chega na consulta e você pergunta tudo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha servido para te orientar, para esclarecer algumas dúvidas. Deixe um comentário aqui me dizendo se eu consegui te ajudar, se eu esclareci alguma coisa, ou se você tiver alguma dica legal para compartilhar com outras gestantes. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com as suas amigas e conhecidas que também estão grávidas, porque a sua dúvida também pode ser a dúvida dela. Se inscreve no meu canal, deixa um like no vídeo, ativa o sininho, porque assim você não vai perder nenhum conteúdo que eu traga por aqui. Muito obrigada por assistir até aqui e a gente se encontra aqui no Cuidando Delas.